aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. No lugar desse vídeo aqui era para ter o vídeo do Octane, mas eu não testei ele o tanto que eu gostaria e ainda não finalizei os testes. Por conta disso ele vai ser adiado e eu vou colocar esse vídeo aqui no lugar. Como muito provavelmente esse vídeo aqui não terá boas visualizações, já deixa o seu like aí. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. A ideia desse vídeo aqui é te passar o conhecimento básico sobre edição de vídeo e também passar as noções do programa que eu utilizo há anos. Se você for verificar ali no meu canal, há mais de 5 anos eu utilizo esse mesmo software para fazer as edições de vídeo. Até o último vídeo que eu fiz recentemente foi editado nele. A missão desse vídeo aqui é te passar conhecimento suficiente para você conseguir editar vídeos no nível básico e intermediário e também te passar conceitos que você possa pesquisar para chegar a níveis mais avançados. É claro que esse programa aqui é muito vasto, muito poderoso e muito extenso para conseguir compilar em apenas 2 vídeos, mas como eu disse, eu quero te passar conhecimento suficiente para você conseguir editar os seus vídeos a nível básico e intermediário. Se você quer fazer alguma cinemática, alguma animação, ou se você quer editar os seus Reels para suas redes sociais, ou até mesmo vídeo para o YouTube, o básico que eu te passar aqui vai ser suficiente para você já começar e com algumas pesquisas você já consegue fazer coisas mais avançadas. Então essa é a missão que a gente tem nesse vídeo aqui. Já deixa o seu like, como eu disse, já compartilha esse conteúdo. Então vamos para o vídeo, eu vou explicar como você pode baixar e instalar o programa e a gente já vai para o tutorial. Como eu já disse, o programa que a gente vai utilizar é o DaVinci Resolve. Ele atualmente está na versão 19 e só para dar o contexto aqui a gente tem 2 versões, uma versão gratuita e uma versão que é a versão Studio. E as principais diferenças entre essas 2 versões é principalmente o número de funcionalidades. A versão Studio vai ter um número de funcionalidades maior, liberada maior, e a versão gratuita você vai ter algumas limitações e alguns efeitos que você não vai ter acesso, mas são efeitos assim que não vai fazer tanta diferença, até porque 99% dos vídeos desse canal foram feitas com a versão gratuita. Você pode pegar todos os vídeos aí, eu utilizo esse programa acredito que há mais de 5 anos, se você for observar foram editados no DaVinci Resolve, até o último ali também foi editado no DaVinci Resolve, somente esse eu estou utilizando o DaVinci Resolve Studio porque eu comprei a licença. A licença aqui ela é bastante cara, se você for observar. Você pode comprar diretamente no site ou você pode comprar por revendedores autorizados ou até mesmo alguém que comprou algum equipamento da Blackmagic Design. Então geralmente quando você comprou o equipamento, se o equipamento for relativamente caro, ele já vem gratuitamente uma versão do DaVinci Resolve Studio para você utilizar. Tem algumas pessoas que não querem essa licença, não precisa, ou tem mais de uma dessas licenças e acabam vendendo aí no mercado de usado. Foi nessa demanda que eu consegui comprar a minha de uma forma muito mais barata. Não é tão fácil você achar um preço bem interessante, então é geralmente esse preço aqui caso você queira a versão Studio. Mas para você ter uma noção muito melhor da diferença da versão gratuita para a versão Studio, em tese você vai conseguir fazer praticamente tudo que você consegue fazer aqui na versão Studio, mas você vai ter a limitação dos arquivos, você não vai poder editar vídeos no codec NVENC, que é um codec de alta eficiência, também não vai poder editar em AV1 ou também vídeos com mais de 8 bits, o limite até 8 bits. Se você começa a gravar 10, 12, 16 bits, você já não consegue editar dentro do DaVinci gratuito. E tem alguns efeitos ou outros que você não consegue utilizar. Então, redução de ruído, você não vai ter acesso, embelezamento automático da cara da pessoa, você não vai ter esse acesso. Então tem o recurso lá onde automaticamente ele vai embelezar a pessoa, vai tirar manchas, vai fazer aquela manipulação na pele da pessoa, você não tem acesso. Então são recursos mais pro. Se você não tem essa demanda tão alta ou você também não grava vídeo de 10 bits ou algo maior do que isso, e principalmente se você faz animação, geralmente eu renderizo em PNG ou JPEG para ficar mais leve, mas você também pode renderizar em TIFF em até 16 bits. Com a versão gratuita você também consegue fazer essa edição. É meio que uma brecha aí para você
você editar com uma maior bitagem na profundidade de cor. Então essas são as principais diferenças que você vai ter entre essas duas versões. Eu acho que na maioria dos casos, 99% dos casos, a versão gratuita já vai ser o suficiente, como foi suficiente para mim por muito tempo. Agora eu comprei a versão Studio principalmente porque eu quero dar um up assim na qualidade, mas não vai ser nada muito drástico, vai ser ali um incremento, sei lá, de 10, 15%, nada muito drástico, porque a versão gratuita ela já é muito poderosa. Aqui você vai clicar na versão, eu vou fazer todo o tutorial baseado na versão sem ser Studio, já que poucos vão ter acesso a ela, então eu vou fazer tudo baseado na versão de base. Tudo que eu mostrar aqui pode ser feito na versão base, praticamente tudo. Algumas coisas eu vou mostrar em vídeos 8 bits, eu vou ali fazer a exemplificação, mas tirando isso, os efeitos, tudo já dá para fazer com a versão base aqui do DaVinci Resolve. Então você vai baixar, você vai escolher qual sistema que você quer, baixa e instala. Ele é um programa bem grande, geralmente ali tem uns 2, 3 GB, então é bastante grande. Também é pesado, é importante que você tenha uma máquina minimamente forte para conseguir trabalhar com ele, justamente porque ele é um programa muito robusto, mas também há formas de você otimizar, mesmo tendo uma máquina um pouquinho mais fraca. Aqui eu já tô com o meu DaVinci Resolve aberto, você vê aqui. Aqui a organização também é muito boa, você consegue criar pastas, dentro dessa pasta você cria os seus projetos, então aqui você consegue fazer essa organização de forma muito simples. Eu vou abrir aqui um projeto vazio e a gente já vai começar. Primeira coisa, gerenciamento de arquivo. Aqui eu tenho vários vídeos nessa pasta, você simplesmente pode pegar, arrastar tudo aqui. Aqui são as workspace, onde você vai ter as suas áreas de trabalho. Ele geralmente começa aqui na parte de corte, onde você é destinado para você fazer os cortes. Aqui eu não gosto tanto dessa parte de corte, eu prefiro fazer os meus cortes aqui, mas vamos passar aqui por cada workspace. Aqui é a minha aba de mídia. Aqui eu posso manualmente entrar nas minhas pastas para conseguir adicionar as minhas mídias, mas ele é um pouquinho pesado porque ele vai carregar os arquivos em tempo real, então não é interessante. Eu simplesmente pego, arrasto e já coloco aqui na minha mídia pool. Ele vai reconhecer as mídias, vai reconhecer alguns padrões e vai querer configurar o seu projeto para caber nas características dos arquivos que você quer adicionar. Você pode mudar ou não, eu vou colocar em não mudar. Então tá aqui alguns arquivos, esses últimos aqui não são arquivo de música, ele colocou aqui um símbolozinho de música, mas não é. Você vê aqui que é um arquivo de vídeo, foi feito com o meu celular. Aqui você só tá com os vídeos no Media Pool, você não vai, ainda não tá sendo editado nada aqui, você nem pode editar, você teria que adicionar na sua timeline. Então vamos aqui na aba de corte, aqui seria a aba de corte, onde você pode adicionar seus vídeos. Então vou adicionar um vídeo aqui, ó, adicionar por exemplo esse, e aqui você conseguiria fazer seus cortes. Ó, o vídeo já tá tocando. Esse é um vídeo em 4K. No Media Pool você vai ter várias informações bem interessantes dos vídeos, ó. Esse é um vídeo em 4K, então você vai ter a resolução aqui, ó, 3840 por 2160. Aqui tá com o codec H264, esse codec aqui é totalmente permitido. O H265 você não vai conseguir colocar na versão base, já que é um codec mais alto. Aqui tem a profundidade de cor, que é 8 bits. Esses vídeos aqui são geralmente os mais comuns e é o permitido na versão base. Agora, esse outro vídeo aqui que foi gravado com o meu celular já tem uma profundidade de cor de 10 bits. É 4K também. Assim que você colocasse aqui no DaVinci Resolve na versão não Studio, ele ficaria com a tarja de que ele perdeu o arquivo, que o arquivo não foi encontrado e não permitiria que você tratasse esse tipo de arquivo 10 bits, porque você está na versão base. Mas só para você entender basicamente o que seria esse 8 bits, 10 bits e tal, é a profundidade de cor. Quanto maior esse número, mais você vai conseguir fazer edições nas cores sem ter tanta aberração ali na sua edição. Isso quer dizer que profundidade de cor maior permite edições mais drásticas, e profundidade de cor menor permite edições de cor menores. Essa basicamente seria a relação mais próxima entre esses fatores. Só para você ter uma noção, um vídeo em 8 bits vai ter ali por volta de 16 milhões de cores, e um vídeo em 10 bits você já vai ter 1 bilhão de cor, é muito maior. E aí por diante, se você tem um vídeo em 12, 16 bits, que é nível cinema, o 10 bits ali ainda está em um nível intermediário. Depois de 12, 16 bits, aí você já começa a entrar em arquivos nível de cinema.
voltando aqui para minha parte de corte, aqui já foi criada uma timeline assim que eu arrastei, e aqui eu não gosto de fazer o corte como eu disse, mas você também pode fazer o corte. Aqui, por exemplo, você pode clicar nessa ferramenta, ele já vai fazer o corte e você já consegue, ó, fazer o corte aqui tudo bonitinho. Eu não curto muito, talvez tenha uma explicação, talvez tenha uma eficiência nessa tela, mas eu não uso muito, eu uso mais essa Edition. Aqui eu faço realmente as minhas edições, cortes, B-roll. O que seria B-roll? Seria faixas que coloco em cima de outras faixas, então aqui que eu coloco. Aqui a interface do DaVinci Resolve é relativamente flexível, onde você vai ter algumas abas. Aqui são as abas de Media Pool, Efeito, Index, onde você vai ter as informações aqui da sua trilha. Aqui Sound Library, para você colocar sons, essas coisas. Mas vamos voltar aqui, ó. Você viu que ele ficou grandão. E isso porque ele tem essa opção aqui. Assim que a gente coloca em algum que ele precisa dessa opção, ele expande. Mas manualmente você pode expandir e você também pode retrair. Eu gosto dessa forma aqui porque eu tenho minha timeline preenchendo muito mais a minha tela. E assim eu consigo editar melhor. Aqui você também pode expandir. Aqui são algumas propriedades como zoom, position, essas coisas, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui você consegue fazer essa certa manipulação da interface para deixar mais eficiente para o seu processo. Depois a gente vai ter o Fusion. O Fusion é como se fosse o After Effects, mas diferente do After Effects, aqui você vai fazer em Node. Como ele é tão poderoso quanto o After Effects, já seria uma matéria à parte, e eu indico que se você quiser se aprofundar, pesquise à parte essa função aqui. Eu vou deixar alguns termos aqui para pesquisa, para facilitar. Então aqui você vai conseguir fazer algumas edições, algumas manipulações, alguns efeitos. Então você vai ter vários efeitos aqui, como câmera 3D. Aqui você também pode fazer Matte Paint, você pode trabalhar com texto 3D, partícula. Você pode fazer tracking para fazer adição de algum elemento 3D aqui. Você até pode trazer elementos 3D e também é compatível com o EXR do Blender. Se você renderiza uma animação em EXR, onde você vai ter os seus pés, você pode trazer aqui de forma nativa que todos os pés, então sei lá, ambiente occluser, shadow, emitter, diffuser, os pés de luz, vai estar tudo disponível aqui para você utilizar para fazer a sua composição. Aqui eu comparo ele com o After Effects porque é o mais comum da gente utilizar aqui para edição de internet, mas ele seria mais próximo do Nuke, que é utilizado bastante na indústria de cinema, onde vai ser bem mais poderoso do que o Fusion, porque o Fusion é um pouquinho mais simplificado, mas ainda você consegue chegar em resultados parecidos. Depois você vai ter a aba de Color, onde aqui você vai fazer a sua colorização. Então aqui é uma aba bem robusta também. Seria um outro tema à parte. Aqui a gente vai passar de uma forma bem rápida, então eu indico que você pesquise a parte também, porque é uma outra matéria muito densa que você precisa pesquisar e estudar bastante para conseguir trabalhar ali em todos os menus e submenus que tem aqui, ó. Só para você ter noção, aqui a gente tem várias bolinhas que consegue ir para o lado e vários slides. Aqui você também tem essa opção. Aqui você tá no Color Reels. Agora se você for no HDR, você vai ter várias opções aqui também, ó. Várias opções, vários slides, questão de lente. Aqui você vai ter curva, slide de cor, esse slide do tipo web, ó, seletor, aqui para você fazer máscara, tracking, aqui para você fazer máscaras automáticas. Também essas máscaras automáticas você vai ter somente na versão Studio para fazer. Se você não tiver a versão Studio, você vai ter que fazer de forma manual. Tem bastante coisa aqui que você precisa estudar à parte. E também tem a aba de som. Aqui é a aba onde você vai tratar o seu som. Vários efeitos você pode adicionar aqui. Você vai ter desde reverb, eco, então vários efeitos de som você pode tratar aqui, além de você também poder colocar plugins. Então se você tem algum plugin de som que você utiliza, você também pode adicionar aqui. Se for VST, então você pode adicionar, ele vai reconhecer automaticamente e você consegue também tratar com o seu plugin. E aqui também é outra matéria à parte que você também deve estudar. Você vê que edição de vídeo é uma matéria muito ampla. Aqui eu tô passando só para o básico essencial para você
conseguir iniciar a sua jornada. É importante que você se aprofunde. E a última aba de exportação. Aqui você vai pegar a sua edição em si e vai exportar. Aqui você vai configurar o codec que você quer exportar, a qualidade que você quer exportar, questão de áudio, então tem aqui ó, vídeo, áudio, file. Então se você quer exportar já com a legenda, você pode criar a legenda e exportar junto. Como essa legenda vai ser exportada, se ela vai ser direto no vídeo ou se vai ser só um arquivo. Então aqui você vai ter várias opções aqui de exportação. E o mais interessante é que você pode exportar vários vídeos, várias versões desse mesmo vídeo de forma automática. Você pode criar uma lista de renderização. Mas vamos voltar aqui para o corte. Uma coisa que eu esqueci de falar, essa aba de corte é como se fosse o Premiere. Então aqui ele reúne vários programas em um só. Como a Adobe tem o Premiere, tem o After Effects, você vai ter o Audition da Adobe, que vai ser para tratar o áudio. O DaVinci Resolve faz diferente, ele traz tudo num programa só. Aqui você vai ter o equivalente ao Premiere, que é para fazer corte, transições, edição de texto simples, essas coisas. Você vai ter o Fusion, que vai ser parecido com o After Effects, vai fazer a mesma função, onde você vai colocar efeitos, partículas, raios, tudo que você quiser. E você tem a aba de cor, que tem tanto no After Effects quanto no Premiere, mas aqui é muito mais poderoso, até porque você também pode utilizar nodes aqui, além de toda essa função aqui que eu mostrei para vocês. Então é muito poderoso, tão poderoso que é padrão da indústria. Você também vai ter a aba de áudio, onde seria equivalente ao Audition, tudo em um programa só. Por isso que ele é um pouquinho maior na hora de baixar e também é um pouco mais pesado, porque precisa comportar todas essas funcionalidades. Então você já viu como adiciona os vídeos aqui. Você também pode trazer diretamente da pasta e colocar aqui, e dependendo do vídeo, alguns vídeos tem o áudio. Então ó, ele vai trazer o áudio e vai trazer o vídeo, e esse vídeo vai ser linkado com o áudio. Aonde o vídeo for, o áudio também vai. Se você quiser trazer somente a parte de vídeo desse arquivo que tem tanto o vídeo quanto o áudio, você pressiona o Alt desde a sua pasta lá do Windows. Então você vem aqui com Alt, arrasta e ele traz somente o vídeo aqui para você e descartando o áudio. Então é assim, é um pouquinho mais interessante. Coisas básicas aqui de qualquer editor é que você daqui para cima vai ter uma linha divisória onde você vai tratar somente vídeo, e daqui para baixo você vai tratar somente áudio. E também tem formas de visualizar isso. A forma que eu mais gosto é essa daqui, ó, onde você vai ter as minhas waveform aqui no meio. Mas você também pode mudar isso. Você vai clicar aqui, ó, e aqui vai ser a parte onde você vai escolher a visualização da sua trilha. Lembrando que qualquer modificação que você fizer aqui vai ser salva, e assim que você abrir o arquivo de novo, vai manter essas configurações. Digamos que eu queira aqui, ó, que esse áudio não fique no meio, só fique embaixo como no Premiere. Então você vai poder deixar aqui, ó, somente aqui na parte de baixo. Ah, eu quero no meio. Aí ele vai colocar no meio. Ah, eu quero que destaque mais esse áudio. Você pode colocar aqui, ele vai criar meio que uma borda ali atrás do áudio para você conseguir visualizar de forma melhor. Não gosto, então eu vou deixar aqui. Ah, eu quero o vídeo bem maior. Você pode aumentar aqui, ó. Ah, eu quero o áudio bem maior. Você pode fazer essas edições e deixar da forma que você quiser. No vídeo a mesma coisa. Eu gosto de deixar o vídeo com a thumbnail no final do vídeo e no começo do vídeo. Para isso, eu deixei aqui, ó, que ele só vai ter no começo e no final. Se eu quero em todo, aí ele vai ter a thumbnail em todo o decorrer da minha trilha. E se eu quero desativar isso, porque isso pesa um pouquinho, ele vai desativar e você só vai ter essa cor sólida aqui. Mas eu gosto pelo menos no começo e no final do vídeo aqui. Quero editar um 4K, mas o meu vídeo não, o meu PC não tá aguentando. Você pode criar proxy. Clica aqui com o botão auxiliar. Você vai clicar aqui em Generate Optimize Media. Clicando aqui, você vai automaticamente criar um proxy. O que seria um proxy? Como esse vídeo aqui está em 4K, ele pegaria e renderizaria uma versão em Full HD desse vídeo, fazendo assim com que esse vídeo ficasse mais leve na hora de editar. Você edita lá, corta onde você quiser, faz todas as suas modificações, e na hora de renderizar, ele faria essa substituição automática desse vídeo, trazendo novamente a versão 4K para ser renderizada, assim renderizando com mais qualidade. Somente tirando a qualidade na hora de editar e adicionando novamente essa mesma qualidade na hora de renderizar. Seria mais ou menos isso. Lembrando que pode demorar um pouquinho dependendo do tamanho da sua mídia, e também consome memória do seu HD, já que ele está criando um novo arquivo. Mas você também tem outras formas de otimizar aqui a sua outline. Aqui, por exemplo, na configuração do meu projeto, ainda está em Full HD. Esse projeto está em Full HD. Mas você pode também utilizar essa opção aqui que vai tirar todos os efeitos. O que isso faz?
mais. Se o seu vídeo, se você tá fazendo muito efeito, essas coisas, ele vai pesar. E sempre que você precisa fazer essa edição, esses cortes, seria interessante não ter esses efeitos visíveis. Então, de forma automática, você consegue desativar todos os efeitos somente clicando nesse botão. Então, vídeos que tem aquelas transições, transição de vídeo muito pesada, ou algum ajuste que você colocou ali na cor, ele vai tirar de forma automática para deixar a sua timeline mais leve. Aqui também você pode escolher se quer ver o seu vídeo em HD, em alta qualidade, se você quer ver o proxy ou desativar todos os proxies. Então aqui você também tem essa função que controla. Então é basicamente isso. Para navegação, muito fácil também. Para dar o zoom in, você vai apertar o Alt, scroll do mouse e roda. Você vai dar o zoom in e o zoom out. Dependendo de se você rola a bolinha para frente ou para trás, você dá o zoom in e zoom out. Para mudar a sua agulha de lugar, você vai clicar aqui na aba de cima, ó, qualquer ponto que você clicar aqui na aba de cima, você muda a sua agulha de lugar. Se você clica fora dessa abazinha aqui, ó, ela não muda, mas se você puxar a agulha, ela muda também. Para você mudar de um lado para o outro e fazer isso daqui, é simplesmente pegar o scroll do mouse e clicar. Clica no scroll do mouse que você consegue navegar. Lembrando que aonde a sua agulha estiver, a visualização da tela também vai ser centralizada. Então, se a gente for aqui, ó, e tentar rodar o vídeo apertando o espaço, ele vai voltar para a minha agulha. Então, sempre tome cuidado com isso. Então, digamos que você buscou aqui um ponto do vídeo onde você quer editar. Assim que você apertar espaço, se a agulha não estiver em cima, você vai perder aquela marcação. Então, sempre coloca a agulha onde você vai querer mexer, algo desse tipo. Você também pode criar marcações para organizar o seu vídeo. Então, digamos que aqui, ó, eu queira que tenha um texto. Então, eu coloco uma marcação aqui, posso dar um duplo clique e editar, ó. Quero um texto aqui. Pronto. Aqui você consegue mostrar o que você quis dizer naquela marcação. Então, você também pode mudar a cor, caso você queira fazer um padrão de cor. Então, sei lá, eu quero adicionar, sempre que eu quero adicionar um texto, eu coloco verde. Sempre que eu quero adicionar, sei lá, uma transição, eu coloco roxo ou qualquer outra cor. Então, você consegue fazer essa mudança também. E além disso, digamos que você queira uma mudança, uma marcação maior, você pode apertar o Alt, pressiona o Alt, deixa pressionado e vem aqui, ó, e arrasta, que ele cresce aqui para você. Então toda essa área aqui vai ter essa marcação. E além de você poder fazer a marcação em relação à timeline, você também pode fazer uma marcação em relação à sua trilha. Se você não tem nada selecionado, ele vai fazer em relação à timeline. Se você clica na trilha, ele vai colocar a sua marcação dentro da trilha e você também tem as mesmas funções. Mas diferente da marcação da timeline, aqui as modificações, por exemplo, vou fazer um corte aqui, ó. Fiz um corte, diminuí aqui. Se eu puxar a trilha, a minha marcação vem junta, mas essa não, porque ela está relacionado à minha timeline. Então tem essas vantagens e desvantagens e aí você escolhe qual que você vai fazer. Corte de vídeo muito fácil, você vai ter várias opções aqui, mas eu vou falar das principais. A primeira é o corte, o principal corte. Se você clica nessa ferramenta ou você aperta o atalho que é B, você já vai ter a sua gilete aqui para cortar onde você quiser. Assim que você clica, ele já corta. Se a linha está tracejada, é porque esse vídeo completa esse outro. Se a linha não está dessa forma aqui, tracejada, é porque os vídeos não se completam. Se eu modificar e juntar novamente, a linha não fica mais tracejada. Se eu juntar aqui, ó, ela fica tracejada. E o legal dessa linha tracejada é que se você clicar nela e apertar Delete, ela deleta o corte que você fez. Você pode reverter esse corte. Nessa linha aqui não. Se você clicar e apertar Delete, vai dar erro, porque esses dois tempos aqui não se conectam. Precisaria se conectar para você conseguir reverter isso daqui. E é muito simples fazer o corte. Outra forma também de fazer o corte é você apertando já Ctrl B. Você nem precisa estar na ferramenta. Aonde tiver vídeo, ele já vai cortar. E você tem que tomar cuidado com essa função aqui do Ctrl B. Eu vou colocar a minha trilha aqui em cima. Então, tem uma trilha em cima da outra. Se não estiver nada selecionado e apertar Ctrl B, ele vai cortar tudo que tiver naquela reta. Se você quer cortar somente um vídeo selecionado, você vai clicar no vídeo que você quer cortar, aperta Ctrl B e ele vai cortar somente o vídeo que está selecionado. E essas são basicamente as ferramentas que você tem. E o interessante é, ó, vamos cortar aqui, ó. Vou fazer um corte aqui e um corte aqui. Você tem duas formas de deletar esse vídeo aqui no meio. Digamos que eu queira deletar isso daqui. A primeira é apertando Backspace. Se você aperta Backspace,
ele apaga e deixa um espaço. Se você aperta Delete, ele apaga e junta as trilhas. Lembrando que essa função é interessante, mas precisa tomar cuidado com ela, porque além dela juntar o vídeo, se tiver outras trilhas em cima, um B-roll, algum texto, algo desse tipo, ele também vai deslocar e também pode mudar o tempo dessas trilhas. Então, se você tem muitas trilhas, você já está fazendo um corte ali na versão mais avançada da sua edição de vídeo, tem que tomar cuidado. O interessante é você editar, apertar com o backspace e juntar tudo que você precisa juntar. Assim você garante que nenhuma trilha vai ter a sua duração mudada ou algo desse tipo. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra forma de deletar também é você apertar Ctrl X. Ele vai deletar que nem o backspace. E pressionando Ctrl Shift X, ele vai apagar e vai juntar o vídeo que nem o delete faz, ó. Igualzinho. Então Ctrl X vai ser que nem o backspace e Ctrl Shift X vai ser que nem o delete. Eu prefiro apertar o meu backspace e meu delete. E a ferramenta que vem por padrão é a ferramenta de seleção, onde você vai poder selecionar a sua trilha. Você também pode fazer o deslocamento. Lembrando que esse deslocamento você tá vendo que ele faz com Snap. Isso se a função Snap estiver ligada, que é com o atalho N. Se você aperta N ou se você pressiona aqui, você ativa ou desativa o Snap. Aqui, se tiver sem Snap, ele não vai fazer essa parada automática assim que chega na quina de outra trilha. Então você pode ou não utilizar essa função. Eu sempre deixo o Snap ligado. Uma hora ou outra que eu não preciso, eu desligo o Snap. Aqui é a função de cadeado. Isso quer dizer que ele vai tratar todas as mídias como se ela estivesse linkada. Então assim que eu mexer a trilha, ele vai mexer junto o meu áudio. Se eu desativo, ele vai fazer isso, mas ele vai ignorar o que estiver vinculado a esse vídeo. Então se tiver um áudio vinculado, ele não vai mexer porque você não está com essa função aqui ligada. Então, se você quer mexer a sua trilha com áudio junto, é interessante que essa função esteja ligada. Se você não quer mexer nessa função sem precisar pressionar isso daqui, você apenas pressiona Alt, ele vai selecionar somente o vídeo. Você pode soltar o Alt e assim que você mexer, ele já mexe sem essa outra trilha aqui, bem intuitivo e bem interessante. Então é isso. Pressiona o Alt para selecionar sem vínculo e aí você pode mexer também sem vínculo. Então fica a dica aí. E esse cadeadozinho é para você não mexer suas trilhas. Então aqui tá travado. Você não pode mais mexer nenhuma trilha, mudar de um lado para o outro de forma nenhuma. Então é isso daqui. Se você quiser também dar zoom in, zoom out, aqui você tem um slide para dar o zoom in, zoom out. Aqui para ele buscar o ponto, aqui para ele mostrar toda a sua timeline e aqui é o zoom que você customizou. Então se eu venho aqui bem pertinho, volta aqui, ele mostra a minha trilha toda, aqui ele mostra o zoom que eu acabei de customizar e aqui ele vai dar uma visão geral aqui da minha trilha, mostrando aqui uma visão mais ampla, mas também não tão ampla quanto aqui a visão inteira. Então tem esses atalhos aqui que você pode utilizar sem problema nenhum. Aqui eu também vou mostrar como você pode fazer alguns tipos de cortes. Então vou apagar essa trilha aqui, ó. Vou apertar Delete mesmo, ó. Você viu que ele mudou, ó. Então, ó, vou apertar Delete. Ele mudou a duração da minha trilha. A minha trilha estava em 10 segundos. Quando eu apaguei, ela ficou aqui em menos de 8 segundos. A gente perdeu isso daqui da minha trilha. Isso porque a gente apertou Delete. Se a gente tivesse apertado apenas Backspace, isso não teria mudado. A trilha ainda estaria no mesmo lugar. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui eu vou adicionar outra trilha aqui, ó. Essa trilha aqui. Vou colocar aqui no meio e também vou fazer isso daqui, ó. Pronto. Então a gente tem aqui um corte seco. Mas o que poderia fazer? Digamos que a gente está cortando de um vídeo que tem um áudio e depois o vídeo que tem um outro áudio. A gente tem o famoso J-Cut, que seria mais ou menos... Deixa eu só adicionar o áudio aqui, ó, para você ver em relação ao áudio. E vou vincular aqui, só para você ter uma noção. Como esses dois vídeos aqui não estão vinculados, para vincular é bem fácil. Clica e para desvincular a mesma coisa. Clica no botão auxiliar, ele já desvincula para você. Vou vincular também esse outro. Se eu fizer o corte aqui, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer o corte junto com o áudio. Mas digamos que a gente queira fazer um J-Cut bem rápido. Para isso, apenas aperte Alt e desloca o vídeo. Então o vídeo vai ser deslocado em relação ao áudio. Ele vai fazer mais ou menos esse J aqui, que é o J. Então seria esse J-Cut. Apenas aperta o Alt, segura e desloca o vídeo aqui. Ele vai fazer
esse corte deslocado aqui do seu áudio. Isso é interessante para você fazer edições mais dinâmicas. Nem sempre isso vai encaixar, mas em alguns pontos pode encaixar e pode ser útil você precisar fazer algo desse tipo. Você também pode fazer transições de fade in, fade out de forma automática, sem precisar ficar vindo aqui em efeito, nada desse tipo. Assim que você coloca o mouse aqui, você vai ver que ele tem essa abazinha aqui, ó. Se você desloca, na verdade você tem que clicar bem em cima, ele vai fazer essa faixa aqui, ó, a mesma coisa aqui. E aqui você já consegue fazer um fade in, fade out, ó. Pronto, simplesmente ele já deixa a aba aqui para você fazer de forma bem interessante. E o do áudio é ainda mais interessante, porque o do áudio você pode fazer o fade in, fade out, mas além disso você também pode mexer na curva. Ó, tem que posicionar bem. Se você não tá posicionando bem, dá um zoom, ó, fica mais fácil. Então aqui você consegue fazer uma curva. E essa curva vai determinar se esse fade in vai começar mais alto, mais rápido e depois vai ganhando velocidade, vai perdendo velocidade. Você consegue fazer esse controle aqui, deixando mais interessante. Então aqui você tem essas funções. Aqui você também pode ter as propriedades do vídeo. Então aqui, ó, zoom. Então, se você quer dar um zoom no vídeo, você pode dar um zoom. Posição do vídeo, se você precisar deslocar, se for uma imagem PNG, você vai trabalhar bastante com essa função. Vou adicionar uma imagem PNG aqui bem rápido. Então tá aqui a minha imagem PNG. Então se eu dou um zoom aqui, ó, pronto. Se eu quero mudar de posição, ó, mudo aqui de posição. Se eu quiser fazer a rotação, se eu quiser mudar o ângulo, o pivô dessa rotação, eu posso mudar, ó. Então se você quer fazer uma rotação onde o pivô está deslocado, você também pode. Se você quer dar um aspecto 3D, ó, você consegue mexer aqui nos eixos, então meio que uma perspectiva diferente. Dá um flip. Aqui você também vai ter outras opções. Crop, para você cropar a sua imagem. Vai ser mais interessante eu fazer numa imagem mesmo, ó. Vou deletar aqui, vou colocar essa imagem uma em cima da outra. Então quer dizer que eu quero fazer um crop. Então, ó, fazer um crop aqui, ó. Pronto, tá o meu crop aqui. Mas o interessante é, digamos que eu queira fazer um crop aqui. Digamos que eu queira comparar duas imagens, como eu faço direto nos meus vídeos. Mas eu quero dar um zoom. Se você observar, ó, ele tá bem aqui na parte dessa janela. Quando eu começo a dar zoom, ele já não tá mais ali na janela. Então o que que eu faço para fazer o crop sem perder a posição? Eu clico nessa opção aqui, ó. Assim que eu clicar aqui, eu vou dar o zoom, eu posso dar o zoom que eu quiser e a marcação ali eu nunca vou perder. E assim eu consigo comparar, fazer até deslocamento, ó. Então, o deslocamento do vídeo. Se eu fosse fazer esse deslocamento, olha o que que ia acontecer. Sem essa opção aqui, ó. Aí aqui, ó, você consegue fazer isso de forma bem melhor. Dynamic Zoom, o que que ele faz? O Dynamic Zoom, ele já vai fazer um zoom automático, um zoom in, zoom out automático para você, ó. Ah, não, é melhor fazer numa imagem. Então, tem essa foto aqui que eu tirei. Então, essa foto aqui, se eu der um Dynamic Zoom, olha o que acontece com a foto. Calma, ela vai pegando e dando um zoom in. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quero começar com a foto normal e depois expandir no zoom, eu só clico aqui em swap. Ele vai começar normal, com zoom 0 e depois vai aumentando, vai dando zoom. E aqui é a curva, se isso daqui vai ser linear, desde o início até o final com a mesma constância, se ele vai ser mais rápido no início, se ele vai ser mais, na verdade, mais lento no início, mais lento no final, ou se ele vai ser mais lento no início, fica rápido e vai ser lento no final de novo. Ó, mais lento no início. Deixa eu desativar essas outras trilhas aqui que tá pesando. Então, ó, mais lento no início, ó, bem lento, depois vai ganhando velocidade e fica bem rápido. Agora, mais lento no final. Começa bem rápido e depois fica bem lento e finaliza. E o outro, ele fica lento tanto no início, depois fica rápido e depois volta a ficar lento novamente. Então aí você consegue mudar isso daqui no Dynamic Zen. E aqui você vai ter várias outras funções que é importante você pesquisar depois. Algumas aqui você não vai poder utilizar na versão free. Por exemplo, a Lens Correction, você não vai poder fazer correção de lente. E também o Super Scale, que ele vai utilizar IAR para fazer um scale da sua imagem. Então, sei lá, você tá com uma imagem Full HD e quer colocar para um 4K. Ele vai tentar deixar a sua imagem em 4K com a qualidade melhor. Não vai ficar perfeito, mas você pode fazer isso daí se você quer um pouquinho mais de qualidade. E você viu que aqui em cima tem várias opções. Você pode mexer nas transformações tanto do seu vídeo quanto em qualquer outra transformação. Aqui, ó, são todas as transformações. Então, se você adiciona um texto, por exemplo, adicionar um texto aqui, texto. Pronto, meu texto aqui é adicionado. Aqui
vai ser de vídeo, eu já posso colocar o meu vídeo, tudo bonitinho. Agora de áudio, vou clicar aqui no meu áudio, eu já tenho a aba de áudio aqui, ó, onde eu posso fazer a equalização, já posso colocar alguns efeitos aqui, ó, Voice Isolation. Esse daqui ele vai utilizar IA para isolar a voz, para deixar melhor a voz. Não vai estar disponível para a versão free, e aqui são efeitos. Então se você coloca algum efeito, ó, vou colocar um efeito aqui, deixa eu ver, um filtro aqui mais ou menos, Box Blur. Então ele vai fazer um blur aqui, ó. Aqui eu já vou ter a opção de efeito ativa, porque eu tenho um efeito, tem FX aqui, ó, ativo, e aqui eu posso mexer nas configurações desse efeito. E assim você consegue mexer nas configurações dos efeitos aqui. E lembrando que cada efeito também vai ter subcamadas aqui, então é bem robusto mesmo. Para finalizar, eu vou mostrar a aba de animação. A animação é tudo isso daqui, ó. Tudo que tiver essa bolinha aqui pode ser animado. Então vamos fazer a animação do nosso zoom. Digamos que você não queira mais utilizar o Dynamic Zoom, você quer fazer manualmente, porque você quer fazer um zoom bem maior. Aqui é um Dynamic Zoom, é bem mais rápido, você não tem tanto controle assim, você quer ter o controle. Então aqui a gente clica nessa bolinha, sempre tem que estar com o cursor aqui, ó, em cima de onde você quer colocar o primeiro frame. Então digamos que eu queira iniciar a minha animação aqui, então eu coloco o meu cursor aqui. Não, eu quero iniciar aqui no meio. Aí você coloca o seu cursor aonde você quer iniciar a animação. No caso aqui seria no meio. Mas eu quero iniciar aqui, ó, desde o começo. Então eu coloco aqui no começo, clico na bolinha, já tem uma animação feita. Agora eu preciso fazer uma modificação, porque a animação é modificação em relação ao tempo. Vamos colocar lá no final da trilha e vamos dar um zoom. Eu vou colocar um frame anterior para a gente ver a nossa mídia, porque aqui a gente já não vê mais ela. Então eu clico aqui com a setinha do meu teclado. Eu vou falar aqui para nós finalizarmos também da setinha aqui para você ver a questão de frames, essas coisas. Então tá aqui, ó, vou dar um zoom. Vamos colocar um zoom até aqui. E agora sim, ó, se eu pegar aqui, ó, ele vai dar o zoom aqui para mim, porque eu acabei de fazer uma animação. Mas essa animação está de forma linear. Aqui você vai ter dois símbolos. Aqui você vai ver os frames, você pode deslocar esses frames e iniciar e finalizar essa animação em locais diferentes. E você também vai ter a curva, que aqui no caso tá bem retinha, é porque é linear. Se eu não quero linear, eu vou clicar aqui no ponto e eu vou clicar aqui, ó, nessas opções, onde eu não vou deixar linear. Se eu clicar aqui, ele já faz uma curva automaticamente e assim facilita. E aqui, ó, ele começa assim, ó. Mas eu não quero automático, eu quero fazer manual. Então você clica aqui, ó, ele já vai dar o gizmo aqui para você mexer, ó. Você já pode fazer a sua modificação. E aqui a mesma coisa. Você também pode fazer isso. Então, dependendo do jeito que você quer animar, você pode animar, ó. Digamos que eu quero bem lento, rápido e depois fica lento de novo. Aí eu posso fazer aqui. Digamos que eu quero fazer algo bem diferente. Quero um início super rápido, lento, ele volta e depois dá um zoom. Então aí você vai da sua criatividade, o que você quer fazer aqui na sua animação. Como eu já disse, aqui está a nossa agulha, você vai para frente, para trás. Se você quer mudar de frame em frame, você vai com a setinha, ó. Com a setinha você vai de frame em frame. Aqui tem o tempo, que seriam os minutos. Aqui seriam os segundos. E aqui os frames. Se você tem mais uma hora de vídeo, sei lá, você fez um vídeo lá de 3 horas. Assim que você passar de 1 hora, ele vai resetar isso daqui, ó. Ele vai resetar e aqui vai adicionar um número. Vai ser a hora 2. Então aqui é a primeira hora, minutos, seria os segundos e os frames. Aí você pode passar os frames. Como aqui eu tô fazendo num vídeo de 24 frames, assim que eu coloco, chega até o 24, 23 na verdade, e passo para o frame posterior, ele já completa ali o 8 segundos, porque eu passei 1 segundo, 24 frames você chega no outro segundo. Seta para cima e para baixo você vai transicionar entre os cortes. Então aqui, ó, você vê que tem um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui e um corte aqui, ó. Se eu for para baixo, ele vai vir para cá, ó, para cima e vai transicionando. Se você quer automaticamente ir para o final e para o começo, se o seu teclado tem, você pode apertar Home ou você pode apertar End, que ele vai lá para o final. Aqui, se você deixa muito longo aqui, é importante você otimizar, você acaba não conseguindo ver as trilhas que estão em cima, então é sempre bom organizar. Para organização também você consegue juntar, meio que fazer uma compilação. Então tem esse vídeo aqui, essa imagem animada com o texto em cima. Se eu não quero, já terminei a edição disso daqui, não quero mexer mais, eu posso vir aqui, ó, e criar uma nova composição, um novo Compose Clip. E aqui
ele já junta os dois, fica bem mais organizado e mais interessante. Agora eu quero mexer no texto, o que eu faço? Você vai vir aqui na aba e vai pedir para ele ativar aqui o display, timeline. Ele vai criar essas abas aqui, onde você pode navegar de forma mais fácil. Isso daqui é importante porque se você abrir essa composição aqui e depois precisar voltar, vai ser mais chato. Dessa forma aqui é mais rápido. Então você vai clicar aqui, ó, e abrir em timeline. E aqui você vai ter o seu texto e a sua imagem separada. Se você quer trocar o texto, troca o texto. Você pode simplesmente voltar para a timeline, ou você simplesmente pode fechar, ele já volta automaticamente e aqui já vai estar modificado e você pode fazer isso daí. Para finalizar essa aula aqui, as últimas coisas que a gente vai ver é a questão de configuração. Então aqui você vai ter várias informações de configuração, eu só vou mostrar aqui. É importante que você pesquise mais caso você queira se aprofundar. Aqui você vai ter as resoluções. Pesquisa bem caso você queira, por exemplo, eu quero editar vídeo em 4K. Tem uma série de modificações que você tem que fazer para editar em 4K. São tantas configurações que eu fiz até um preset aqui, ó. Então eu simplesmente, quando eu quero editar em 4K, eu venho aqui no meu preset 4K e load preset. Eu vou deixar aí para download esse preset, eu vou exportar e vou deixar aqui no link aqui para você fazer o download, não precisar ficar configurando, mas é importante que você faça a pesquisa a fundo para entender cada ponto. Vou voltar aqui para o preset padrão, que é o que vem. Então aqui você vai ter a resolução da timeline, a resolução do vídeo. Aqui embaixo você tem a resolução do vídeo, se é CinemaScope, isso daqui é mais avançado, não precisa, mas tem uma função aqui que é legal, que é para criadores de conteúdo. Digamos que você está querendo fazer um vídeo para o Instagram, geralmente você for postar no Reels, você vai postar o contrário disso daqui, seria 1080 por 1920, porque em vez do vídeo ser vertical, ele seria horizontal. E é muito fácil, você não precisa vir aqui manualmente colocar o valor não, só clica aqui, ó, uso vertical, ele já vai fazer isso daqui para você, ó. Seu vídeo já fica vertical, ele já corta aqui na vertical e você já consegue postar lá no seu Instagram, tudo bonitinho já na vertical. E o interessante é, você pode fazer isso em qualquer resolução. Vou botar aqui no 4K, quero vertical, pronto. Agora o 4K na vertical. E aqui eu já tenho um vídeo já pronto para colocar no Reels ou algo desse tipo, da forma que você quiser. Outras coisas é aqui na minha aba de efeitos. Vídeo Transition. Aqui são as transições de vídeo. Tem várias. Eu indico que você pegue uns vídeos aí de teste, baixa lá uns vídeos grátis. Tem um site muito interessante para você baixar vídeos grátis que é o Pixels, que é um site onde você vai ter um banco de imagem de vídeo totalmente gratuito. O uso que você quer dar para esses vídeos são totalmente gratuito mesmo. E aqui você tem vários vídeos, várias trilhas que você pode usar, baixar para testar do jeito que você quiser. Então baixa lá os seus vídeos e vai testando as transições. Então tem várias transições aqui, ó. E o mais interessante é que ele já mostra uma prévia para você. Digamos que tem esse vídeo aqui que tem o corte seco. É simplesmente um vídeo que já transforma no outro. Você coloca a agulha aqui no meio, seleciona o vídeo, passa o mouse aqui em cima. Você vai passar o mouse e vai arrastar o mouse, ó, como se fosse uma timeline. Quando você arrasta o mouse, você vê como essa transição vai funcionar. Tem algumas que são mais pesadas, você não vai conseguir ver essa visualização, mas aqui você já consegue ter uma noção, ó, como que ele vai funcionar, ó, entendeu? Aqui tá um pouquinho pesado porque eu tô gravando e editando ao mesmo tempo, mas você tem essas opções. E para adicionar é muito fácil, você clica, arrasta, coloca aqui, ó. Alguns vídeos não vai permitir que você coloque entre o meio desses dois vídeos, então você vai ter que colocar ou na ponta de um vídeo ou na ponta do outro. Aí, mas os que permite você pode colocar aqui no meio. Aqui você vai ter a duração, ó, transition type, você vai ter a duração. Eu vou colocar aqui, ó, 0.5 para ser metade. Então tá aqui. Você pode dizer aqui se vai ser no começo do vídeo anterior, no meio ou no vídeo seguinte. Cada configuração, cada transição vai ter as suas próprias configurações, mas geralmente você vai ter aqui a curva, que é o in, out, ou aquela mesma coisa que a gente viu lá no zoom, se começa mais lento, se termina mais rápido. Então tem tudo isso daqui. Se você quer criar borda, se ele vai entrar ou se ele vai sair, se vai ser da direita para a esquerda, de cima para baixo, tem todas as opções aqui. A cor da minha borda, nesse caso aqui tem borda, outros você não vai ter borda. Se em vez de borda você vai fazer esse fade, ó,
Então você tem várias opções aqui que você pode utilizar. Motion Blur, alguns vão ter esse Motion Blur, é mais pesado, então tome cuidado com isso. Quando você quiser fazer essa transição, coloca o Motion Blur por último, porque assim fica mais leve, mas aqui você vai ter várias transições. Áudio transição, você também vai ter a transição de áudio. Eu não utilizo tanto isso daqui, mas você pode utilizar. Aqui é a questão de texto, você vai ter vários presets de texto que você pode colocar, todos você pode utilizar, transições nem todas você pode utilizar, uma ou duas aqui você não pode utilizar, que eu me lembre, duas. Aqui texto você pode utilizar todos, absolutamente todos os textos, e aqui você vai ter vários textos, e a visualização vai ser do mesmo jeito, bota o mouse, arrasta, ele mostra para você um preview, e cada texto, cada função de texto vai ter as suas próprias configurações. Eu vou tirar aqui da vertical, que tá estranho de ver. Pronto. Cada texto vai ter a sua própria função. Esse daqui, por exemplo, ele cria o texto e cria uma linha. Então, você vai ter a cor da linha, a rotação aqui da bolinha, a posição onde você vai colocar essa bolinha, onde você vai colocar o texto, a fonte do texto, aqui ele vai buscar suas fontes do Windows. Aqui a subfonte não, o estilo da fonte, se vai ser light, bold, itálico com bold, cor do texto. Então a maioria vai ter o tamanho do texto, o tracking seria o espaço entre as letras e aqui é espaço entre as linhas. Se você tem mais de uma linha, ó, vamos botar outra linha aqui, ó, ele vai dar o espaço aqui nas linhas. Então você tem várias opções aí que é importante que você pesquise bastante, mas o básico você vai ver, eu já veio aqui. Então é simplesmente você pegar e arrastar aqui para sua timeline, o que você quiser. Essa aba aqui de geração seria gerar alguns efeitos prontos aqui também, tem vários efeitos, vários, como é que se diz, background que você pode utilizar. Esse daqui, por exemplo, eu utilizei no meu vídeo da comparação das minhas duas placas, e aqui você tem vários efeitozinhos que você pode utilizar. Então tem esse efeito que é muito comum de utilizar quando, sei lá, você quer fazer uma transição, você pode simplesmente fazer uma transição assim, ó, onde você pega o vídeo e você quer dar a entender que deu alguma coisa ruim. Então o vídeo tá passando aqui e já volta, ou com um tempo maior, aí depois volta. Então você pode já gerar aqui de forma automática. Efeitos, aqui você tem vários efeitos também legais, aqui de óculos, passando você já vê como é que tá. Alguns aqui também vai ter um ou dois ou três que você não vai poder utilizar, câmera, borda. Esse daqui, por exemplo, eu acho que não tem para você fazer quadrinho, essas coisas, glitch. Então tem vários efeitos aqui legais. Filtros, aqui você também vai ter uma porrada de filtros, eu não vou mostrar muito, mas aqui seria muito parecido com os filtros do Photoshop. Então você vai ter o Gaussian Blur, você vai ter muitos filtros que mexem com cor, câmera shake para a câmera ficar tremida. Você também pode simular filmes antigos, flare, glare. O Beautiful é aquele efeito que você já adiciona automaticamente no rosto da pessoa. Sharpen, esse daqui não está permitido na versão base. Esse daqui é um efeito que eu utilizo muito, muito mesmo. Esse daqui, esse Backfill. Esse Drop Shadow também é bastante comum, mas só que você vai ter essa opção direta ali nos efeitos que geralmente você colocaria ele. Eu vou adicionar minha foto novamente. Ele já tá nos meus favoritos, então você pode criar um favorito aqui, ó. Assim que você clica, ele já adiciona nos favoritos e você vê que ele já preenche aqui a minha borda. Aqui eu gosto de colocar a opção 0 e zoom aqui. Pronto, ele já preenche a minha borda aqui. Em vez de eu ter a imagem com essas bordas transparentes, eu tenho a imagem com a borda da imagem no fundo meio que borrada ali. Então eu já consigo fazer isso daqui. Esse Drop Shadow é para você colocar sombra. Mas a maioria das coisas que eu coloco sombra é texto. Então se eu coloco um texto aqui, ó, por exemplo, digamos que eu tenho esse texto aqui. Se eu quero criar uma sombra para esse texto, eu posso criar, que eu tenho várias opções, ó. Criar uma borda, eu também posso criar a stroke, deixa eu tirar, o drop shadow, ó, a posição, o quanto borrado que é, a opacidade. Então aqui você vai ter várias dessas opções. Tirando o filtro, você vai ter aqui as opções de áudio. Então os filtros de áudio, os efeitos de áudio e aqui os seus plugins de áudio. E é isso. Esses são os efeitos que a gente tem aqui. E aqui você viu que o programa é bem extenso, bem poderoso. E o vídeo já tá grande, eu vou finalizar por aqui. Se você gostou desse conteúdo, quer apoiar os vídeos futuros, já deixa seu like, já compartilha com pessoas que você acha que vai ser interessante esse vídeo, que a gente vai continuar no próximo vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha passado informações úteis. Aqui a gente passou por alguns conceitos básicos
básico sobre edição de vídeo e também sobre o programa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Fusion, um pouco sobre a área de cor e alguns outros conceitos para implementar as informações, e já vamos finalizar, já vamos para a aba de exportação e eu vou te mostrar como que a gente exporta o nosso projeto para transformar no vídeo final. Se ficou alguma dúvida ou você quer dar alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui embaixo, já compartilha esse conteúdo. Se gosta do canal, considere se inscrever. Gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer apoiar ainda mais o canal, considere ser membro. Lá você vai ter conteúdos exclusivos sobre Blender, algumas lives que a gente fez que só vai estar na aba de membros. Então fica aí a sugestão. Já compartilha esse vídeo aqui com quem você acha que vai ajudar o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!